aumentar os lucros, muitas empresas brasileiras preferem correr riscos e ignorar a lei. No setor de transporte, por exemplo, esse comportamento fica claro com uma prática muito frequente: o excesso de cargas. Além de desrespeitar normas de segurança, quem age assim ainda ajuda a reduzir a vida útil das rodovias. Nessa estrada que liga o Distrito Federal ao estado de Goiás, os carros quase sempre passam a mais de 80 km por hora. Já o caminhão sobe a ladeira com muito custo. Essa lentidão exagerada, que atrapalha o trânsito e põe em risco a vida de quem passa pela BR, não tem a ver só com a potência ou o ano de fabricação do veículo. Em boa parte dos casos, o que faz esses caminhões se arrastarem pelas estradas é o excesso de peso. O peso excessivo carregado por esses veículos de carga também tem uma relação direta com a destruição precoce das rodovias. No Brasil, uma estrada é projetada para durar em média 10 anos, mas algumas sofrem tanto desgaste que a vida útil delas é reduzida quase pela metade. Por fadiga, você vai trincando o pavimento, daqui a pouco ele abre, aparece o buraco, naquele buraco entra água e daqui a pouco você já afetou toda a estrutura, toda a base do pavimento e aquela estrada tem que ser completamente restaurada a um custo altíssimo. R$1,5 bilhão de reais. É essa montanha de dinheiro que o governo gasta todo ano na recuperação de estradas federais. Uma despesa que poderia ser bem menor se as transportadoras cumprissem as regras do Conselho Nacional de Trânsito, que determina o limite máximo de peso que cada modelo de caminhão pode carregar. Por exemplo, um caminhão toco, né, que é o chamado toco, né, ele tem um eixo só, ele leva até 10 mil quilos. Um caminhão trucado, até 12 mil quilos. E o rodotrem, né, como nós temos aqui, é de 40 a 47 mil quilos. Mas como geralmente o limite previsto em lei é menor que a capacidade de carga do caminhão, fica ainda mais difícil impedir os excessos. Ele cabe, uma hipótese, 2 toneladas e você vai carregar só 1 tonelada? Então eles colocam o que cabe dentro do veículo. E isso muitas vezes passa do peso? E muitas vezes passa do peso. Mesmo quando são multadas, algumas empresas insistem em desrespeitar a lei. Na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, a subsidiária mais importante da Petrobras recebeu 40 autos de infração em apenas um ano. A causa de todas as punições foi o excesso de combustível transportado pelos veículos da empresa. Em um único dia, foram 6 autuações. A Polícia Rodoviária Federal encontrou cargas que ultrapassavam o limite em quase 5 toneladas. Um excesso de mais de 10%, que, nas contas desse especialista, reduz em 44% a vida útil de uma estrada. Então, essa estrada duraria no máximo 7 anos. 20% de excesso, mais do que duplica o dano do pavimento, reduzindo a menos da metade a vida útil do pavimento. Por causa desse comportamento recorrente, o Ministério Público está processando a empresa na Justiça Federal. A juíza que analisa o caso já concedeu uma liminar. A decisão provisória determina que a BR Distribuidora pague uma multa de R$10 mil cada vez que um caminhão da empresa for flagrado com excesso de peso. Se você rodar na pesagem ideal, né, que é estipulada lá, você vai economizar pneu, vai economizar combustível, não vai ter a multa, né? Não compensa o valor que você leva mais da carga. Mas muita gente não pensa assim. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, ano passado, dos 8.800.000 caminhões e ônibus que passaram pelas balanças das estradas, quase 677 mil levavam cargas acima dos limites permitidos. Isso representa 7,5% do total. Em média, o excesso encontrado em cada veículo foi de quase 1 tonelada. E eu acho que é ilusória essa questão de levar excesso de peso, porque realmente você fatura um pouquinho a mais, mas na verdade aumenta muito mais o custo operacional. Se você tivesse um ciclo virtuoso e não vicioso, em que você cumprisse a lei, ia precisar mais caminhões para transportar a mesma carga e a gente teria uma melhora inevitável e muito boa de frete.